Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Java da Universidade XTI. Nessa aula, veremos como hardware e software interagem entre si. Estudaremos a organização dos computadores, os tipos de computadores, para que servem as CPUs. Veremos com um pouco mais de profundidade as linguagens de programação, o funcionamento de compiladores e o que são sistemas operacionais. Na aula passada, nós vimos que os computadores podem realizar uma série de cálculos. Supercomputadores já realizam milhares de quatrilhões de instruções por segundo. Nessa foto, estamos vendo um exemplo de supercomputador. Para colocar essa capacidade de realização de cálculos em perspectiva, um computador de quatrilhões de instruções por segundo, como esse, pode realizar mais de 100 mil cálculos por segundo para cada pessoa do planeta. Na aula passada, nós vimos que a parte física que nós utilizamos, ou seja, o nosso computador, o nosso teclado, o monitor, é chamado de hardware. E os programas que controlam esse hardware, programas esses que podem ser feitos utilizando a linguagem Java, são chamados de software. Mas como está organizado essa estrutura de hardware? Todo hardware tem algumas unidades independente do tipo de hardware, né? Sempre que nós tivermos um computador, ele vai ter algumas unidades de entrada, unidades de saída, unidades de processamento, de memória e de armazenamento. E para que serve cada uma dessas unidades? A unidade de entrada é por onde nós obtemos informações. São exemplos de unidades de entrada: um teclado, um mouse, um scanner para você digitalizar alguns documentos, uma leitora de código de barras. Todos os dispositivos que permitem a você capturar informações do meio externo e levar isso para dentro do computador é considerado uma unidade de entrada. As unidades de saída pegam as informações que o computador processou e coloca em várias saídas, ou seja, você pode pegar uma informação de um texto que foi digitado dentro do computador e exibir isso na tela. Então, a tela é uma unidade de saída. Você pode pegar esse mesmo texto e imprimir ele em papel. Então, as impressoras são unidades de saída. Ou pode ainda reproduzir informações de áudio, por exemplo, em uma caixinha de som. As unidades de processamento, elas, na verdade, é onde acontece a realização dos cálculos, onde você pode efetuar cálculos de adição, de subtração, multiplicação. É onde você coordena e supervisiona a operação das outras unidades. Então, essa unidade de processamento é conhecida como coração, como o cérebro do computador. A memória, a unidade de memória, que é comumente chamada aí de memória RAM, ela é utilizada para um armazenamento e acesso rápido de informações. Nessas unidades de memória, quando você desliga o computador, você, em geral, perde as informações que você armazenou dentro dela. Por isso, essas unidades de memória são chamadas de voláteis. Agora, todo aplicativo, todo programa que está rodando no seu computador está utilizando essas memórias voláteis, ou essas memórias RAM. E você também tem a unidade de armazenamento. As unidades de armazenamento são o que nós conhecemos como HDs, ou disco rígido, né? Então, nessa unidade de armazenamento, mesmo que você desligue o seu computador, a informação continua ali. Então, vamos dar uma olhada aqui em um computador. Nesse computador, nós temos aqui
uma unidade de saída, né, o monitor, nós temos uma unidade de entrada aqui, que é o teclado, o mouse, e nós temos aqui o que nós conhecemos como a nossa unidade de processamento. A nossa unidade de processamento, eu vou dividir ela aqui em duas partes, né? Uma primeira parte, que é essa placa grande verde aqui, é conhecida como a placa-mãe, né? Ou o coração do computador. É nela que nós conectamos todos os outros dispositivos do computador. E na placa-mãe, nós temos aqui o cérebro do computador, que é o nosso CPU. Tem muita gente que acha que o CPU é a caixa onde colocamos todos esses dispositivos. Mas a CPU, ela é a unidade de processamento do computador. CPU, na verdade, vem do inglês e significa Central Processing Unit. Ainda que nessa estrutura do computador, nós temos uma fonte de energia, nós temos a memória, né, a nossa unidade de memória, então essas plaquinhas aqui são as nossas memórias RAM, e nós temos aqui também o nosso HD, que é a nossa unidade de armazenamento. Essa imagem apresenta para a gente um modelo de processador, um modelo de CPU. Então, nós temos vários modelos de processadores. Daqui a pouco veremos um pouco mais aprofundadamente. Temos aqui um exemplo de memória RAM, né, que é a nossa unidade de memória. Lembrando que nós sempre vamos utilizar a memória para executar programas. Nós temos aqui um exemplo de placa-mãe. Então, aqui nessa área aqui é onde nós colocaríamos o nosso processador, a nossa CPU. E a placa-mãe, como vocês podem ver, né, ela tem uma série de entradas para a gente poder plugar outros dispositivos. Nós temos aqui um exemplo de HD, né, ou Hard Disk, que é a nossa unidade de armazenamento. E será que todos os computadores têm essa estrutura, têm todas essas unidades? Nós temos aqui uma imagem de um notebook. Será que o notebook tem todas essas unidades dentro dele também? Sim. Se nós abrirmos esse notebook, nós veremos que, além das unidades de saída, aqui como o display, o teclado, que são unidades mais fáceis de serem identificadas, nós temos também aqui, ó, a nossa placa-mãe, né? Nós temos o nosso processador aqui, nós temos algumas memórias, né? Então, esse computador também dispõe de todas aquelas unidades de entrada, de saída, de processamento, de memória e de armazenamento. E em um BlackBerry, ou um celular, um dispositivo menor? Também, se nós abrirmos esse BlackBerry, nós vamos ver que ele tem o dispositivo, aqui a unidade de saída, né? A unidade de entrada, o tecladinho dele aqui. Nós temos aqui a nossa placa-mãe também, né? Nós temos bateria. Então, você vai identificar aqui que também nesses dispositivos menores nós vamos encontrar a unidade de entrada, a unidade de saída, de processamento, de memória e de armazenamento. Agora, e em um iPad, um tablet, nós vamos encontrar a mesma estrutura. Aqui está novamente a placa-mãe, né? Nós temos dentro dessa placa-mãe aqui o nosso processador e todos os outros dispositivos ali, todas as unidades de um computador. Agora a pergunta que vem é: você vai me dizer, Ricardo, que dentro de um cartão de crédito eu tenho todas aquelas unidades? Afinal, um cartão de crédito, um smart card, também é um computador. E sim, dentro desse chip aqui, nós temos todas aquelas unidades que encontramos em um computador maior. Se nós abrirmos esse chip, logo abaixo dele, vocês vão encontrar uma estrutura parecida com essa. Nessa parte aqui,
central é onde vocês vão encontrar o chip, o processador, a placa-mãe desse microcomputador. E dentro desse chip, vocês vão encontrar também unidades de entrada, unidade de saída. Nesse caso aqui, vale a pena até a gente explicar um pouco mais. Esses smart cards, eles têm cerca de 8 kilobytes de memória RAM. Eles têm mais 256 kilobytes de memória programável, que seria aquela espécie de HD, só que funcionando com uma outra estrutura, claro. Né? É uma memória que a gente chama de ROM. E ele ainda tem um microprocessador de 16 bits. A unidade de entrada e a unidade de saída, na verdade, acontecem através de uma interface serial. E esse chip, esse microcomputador, ele recebe energia do leitor do cartão. Então, vendo esse microcomputador de uma outra perspectiva, nós teríamos aqui uma série de camadas. Você poderia ver aqui essa área de contato, né, sendo ligada aqui diretamente no chip. Né? Então, sim, o chip também é um computador com todas aquelas unidades. Agora, o que são, na verdade, essas CPUs? Né? Essas CPUs, ou Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, a função principal das CPUs, e aqui eu vou mostrar novamente a imagem da CPU, né? A função principal delas é executar sequências de instruções que nós chamamos de programas. Então, os programas, eles são representados por uma série de números que são mantidos na memória do computador. Então, a linguagem que a CPU entende, e nós temos vários tipos de CPU, essa aqui, por exemplo, é um exemplo de CPU do iPhone. E eu tenho aqui uma mini CPU, né, utilizada ali nos smart cards e em outros dispositivos menores. Então, a linguagem que esse equipamento, que o coração do computador entende, é chamada de linguagem de máquina. Então, os programas feitos nessa linguagem são escritos na forma binária, ou seja, usando 1 e 0. Só esses dois caracteres. Esses números, eles representam os valores físicos ligado e desligado, baixa e alta tensão. Como esses dispositivos funcionam com energia elétrica, então, esses são os únicos valores físicos que eles conseguem entender. Então, como esse processador ele é um dispositivo digital, ele vai acabar reconhecendo apenas informações binárias. Então, tudo que o processador processa, música, vídeos, programas, tudo está no formato binário, ou seja, é composto de zeros e uns. Então, se a gente estivesse visualizando aqui um programa de computador, na forma que ele entende, né, todos os elementos, tudo que está sendo construído dentro do computador é com esses caracteres, 0 e 1. Agora, imagine a dificuldade de se programar, né, de se fazer um programa utilizando apenas 0 e 1. A chance de você fazer alguma coisa errada, de esquecer um 0, esquecer um 1 ali no meio do caminho é muito grande. Então, é por isso que as linguagens elas evoluíram, né, e você pode ficar tranquilo. Java é muito mais fácil de programar do que em 0 e 1. Agora, por enquanto, nós vimos apenas a parte do hardware. Vamos trabalhar aqui, vamos entender um pouco mais sobre os programas de computador. Os programas de computador, eles são escritos em linguagens de programação. E nós temos alguns tipos de linguagem de programação. Nós temos a linguagem de máquina, a linguagem assembly e a linguagem alto nível. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, né? Então, o que acontece?
qualquer computador ele pode entender diretamente somente a sua própria linguagem de máquina. Essa é a linguagem natural do computador. Tá? Então, essa linguagem ela vai ser definida pelo design do hardware, pelos dispositivos que você tem ali, qual o processador que você está utilizando no seu computador. Tá? E essa linguagem, como já foi dito, ela é representada pelos caracteres 0 e 1. Pode ser representado por outros números também, mas no final das contas, né, o que o computador vai entender vão ser esses caracteres. Então, as linguagens de máquina elas são dependentes da máquina que você está usando. Então, uma linguagem particular de máquina ela pode ser utilizada apenas em um tipo de computador. E, como vocês podem ver, programar nesse tipo de linguagem é muito complicado para os seres humanos, pelo menos para os meros mortais. A programação na linguagem de máquina ela era um processo muito lento. Por incrível que pareça, algumas pessoas já programaram nesse tipo de linguagem no passado. Tá? E, em vez de utilizar as strings de números que os computadores poderiam entender diretamente, os programadores começaram a utilizar abreviações em inglês para representar operações elementares. Essas abreviações formaram a base do que a gente chama de linguagem assembly. E, como essa linguagem ela não é entendida diretamente pelo computador, foi necessário que os programadores criassem programas para traduzir essa linguagem, chamada de assemblers, né, em linguagem de máquina, para que o computador pudesse reconhecer. Então, embora esse código ele seja muito mais claro para os seres humanos, né, load 1, add 2, add 3, ou seja, carregar o número 1, adicionar 2, adicionar 3, né? Passou a ser necessário essa tradução de linguagem. E para acelerar o processo de desenvolvimento, processo de programação, foram desenvolvidas outras linguagens chamadas linguagens de alto nível, em que as instruções elas poderiam ser escritas para realizar tarefas simples, né, na forma que a gente entende, ou seja, 1 mais 2 mais 3. Então, todas esses três tipos de instruções que nós estamos vendo aqui, representados aqui em linguagem de máquina, em linguagem assembly, em linguagem alto nível, né, é a tradução em programas de computador para essa seguinte instrução aqui que nós vemos em português. Guarde o valor 1, acrescente ao valor 1 o valor 2, acrescente ao valor 2 o valor 3 e assim por diante. Né? Então, nas linguagens de alto nível, como é a linguagem Java, essa instrução seria o suficiente para efetuar essa operação que se quer aqui. Enquanto que a máquina ela precisaria desse código para efetuar a mesma operação. Nesse ponto, eu gostaria de apresentar para vocês um vídeo que mostra um pouco sobre como é que funciona esse processo, né, de tradução. Imagine o seguinte, imagine que você obteve um texto em japonês e você não conhece esse idioma, mas felizmente você tem um colega japonês que pode te ajudar. Você poderia se encontrar com esse seu amigo e pedir que ele lesse para você o que está escrito no texto. Isso resolveria o problema. Mas se você tiver a intenção de ler o texto novamente, em outra ocasião, teria que chamar o seu amigo de novo, o que definitivamente não faria ele feliz. Uma outra opção melhor, nesse caso, seria pedir ao seu amigo que escrevesse uma tradução do texto para você. Uma vez de posse do texto em português, você poderia relê-lo quantas vezes quisesse, sem precisar traduzir novamente aquele texto. Então, aqui nós vemos o seguinte: qual é a tradução que é necessária para o computador
entender esse código? Nenhuma. E para o computador entender esse código em assembly? Você vai precisar de um tradutor assembly para converter esse código nesse tipo de código. E nas linguagens de alto nível? Você vai precisar de um tradutor chamado compilador que converte essas instruções em alto nível para as instruções em código de máquina. Então, o que o compilador faz é muito parecido com esse trabalho de tradução que um japonês poderia fazer para o idioma português. Ele traduz um programa escrito em uma determinada linguagem de programação para a linguagem de máquina. E depois da compilação, você obtém um programa que o computador sabe executar por conta própria, sem precisar mais do compilador. Ou seja, você obtém um programa executável naquela máquina. Então vamos ver aqui essa animação bem rápida, né, que está aqui no site comoaprenderjava.com, que é um site de um colega meu, e que apresenta de forma também muito didática esses conceitos iniciais aqui para quem está começando a programar em Java. Então você tem um programa e o compilador C vai começar o seu trabalho. Ele vai criar um arquivo executável em linguagem de máquina vazio e vai ler a primeira linha do programa que ele está convertendo. Vai traduzir essa linha para a linguagem de máquina e escrever o código de máquina traduzido para a linguagem de máquina. Vai ler a segunda linha, fazer a tradução e escrever novamente no arquivo que vai virar o programa final. E, por fim, vai ler a última linha de código e imprimir a tradução novamente naquele arquivo. No final, né, você vai ter esse arquivo pronto e você não vai mais precisar do compilador, porque o compilador vai entender diretamente, junto com o processador, esse programa que foi criado. Porém, esse arquivo não pode ser executado por outros processadores que não compreendem a mesma linguagem. Ou seja, imagina que você vai agora querer rodar esse programa em um outro computador. Isso não é possível, né? Para isso, aquele programa original ele vai ter que ser compilado novamente nesta outra máquina. Então, aqui está sendo apresentado o processo para construir esse programa agora para uma outra máquina, representada aqui pelo IA64. Então, é assim que funciona o trabalho dos compiladores. Na próxima aula, nós vamos aprender como instalar o compilador Java e como instalar também o aplicativo usado para rodar os programas em Java na sua máquina. Tá? Agora que nós vimos já como funciona o hardware e um programa de computador, vocês podem ver aqui que existe uma outra unidade importante, que é o sistema operacional, né? Então, tudo isso aqui envolve o seu computador. O usuário ele acessa um programa de computador que, através do sistema operacional, faz algumas chamadas aos recursos de hardware do seu computador. Então, o que é esse sistema operacional? Vamos dar uma olhada aqui. Nós já vimos que o seu processador ele executa programas. E os processadores entendem apenas os programas construídos na linguagem de máquina daquele computador. Agora, um ponto interessante é que para programas bem simples, ou computadores bem simples, na verdade, o processador é suficiente para a execução de um programa. Então, por exemplo, no seu micro-ondas, você pode construir um programa que acesse diretamente aqueles recursos, aqueles dispositivos do equipamento, do micro-ondas. Mas imagine um computador mais complexo, né? A maioria dos computadores é bem mais complexa do que
um micro-ondas. Pense aí nas centenas ou milhares de modelos diferentes de discos rígidos, de placas de som, de placas de vídeo, né? Placas de redes, monitores. Então você tem vários tipos de dispositivos que você pode plugar nesse seu computador. Então, se você tivesse construindo um programa que precisasse acessar uma placa de vídeo para mostrar alguma informação, né, só isso já seria, você já precisaria entender como é que aquela placa de vídeo funciona, quais são os comandos daquela placa de vídeo. E se esse seu programa tivesse que suportar vários modelos de placa de vídeo, né, a complexidade do seu programa ia aumentar consideravelmente. Agora, imagine que além das placas de vídeo, você tivesse que gerenciar memória, disco rígido, a placa de rede. A complexidade desse seu programa seria absurda. Então, é para isso que servem os sistemas operacionais. Então, o sistema operacional é, na verdade, uma camada utilizada pelos seus programas, né, para acessar todos aqueles dispositivos que estão no seu computador, sem que você tenha, né, que conhecer as regras, conhecer as funções de cada um. Então, com o sistema operacional, fica muito mais simples a sua programação. Você simplesmente fala que quer imprimir alguma coisa na placa de vídeo, independente da placa de vídeo que está instalada no seu computador, o sistema operacional executa aquela operação para você. O sistema operacional também é um programa de computador, né? E ele é a base para outros programas. Na verdade, sem o sistema operacional, o seu programa só funcionaria se você reiniciasse o computador, se ele fosse autobootável. Não vou entrar aqui muito nessa questão, mas existem vários sistemas operacionais aí no mercado. Você provavelmente está utilizando um desses sistemas operacionais. Existe aqui o sistema operacional Windows, os sistemas Linux, os sistemas Unix e os sistemas da Apple. Esses são os principais. Aqui em cima eu estou apresentando alguns sistemas operacionais de dispositivos móveis. Nós temos aqui o Android, o BlackBerry, o Windows Mobile, o sistema operacional do iPhone, né? E o Symbian OS. Então esses aqui são exemplos de sistemas operacionais para celulares, para tablets, né, para Blackberries. E aqui embaixo nós estamos vendo alguns sistemas operacionais baseados em Unix, como é o Solaris, e outros aqui baseados no Linux. Então, pessoal, essa aqui é foi uma rápida introdução à organização dos nossos computadores e como funcionam as linguagens de programação. Vejo você na próxima aula, tá? E na próxima aula nós vamos aprender como instalar o compilador Java, a JVM, né, o programa para executar um programa em Java, e como é que a linguagem Java funciona de verdade. Até lá, pessoal!